Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro diário de todo final de noite. O nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você sabe, de segunda a sexta-feira, à 00:30. Sempre com um convidado especial, um assunto polêmico. E nesse mês de julho, alguns programas especiais de férias que estão sendo realizados nos Estados Unidos. Então nós vamos levar você aí no Brasil fatos, pessoas, fatos curiosos, acontecimentos, lugares para você conhecer aqui nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, na cidade de Orlando. Entrevistando brasileiros que já moram aqui, que estão passando por aqui ou que já moraram por aqui. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o goleiro campeão mundial e tricampeão brasileiro, ex-goleiro do São Paulo, Bosco. Bosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme te receber por aqui. Prazer é meu e agradecer aí pela oportunidade. Obrigado. O Bosco, você já conhece, principalmente o pessoal de São Paulo. Ele foi campeão mundial pelo São Paulo em 2005, né, Bosco? Isso. E tricampeão brasileiro pelo São Paulo, 2006, 2007 e 2008. Correto. Me conta um pouco, como é que foi essa trajetória? Olha, foi uma época muito boa do São Paulo. E eu cheguei em novembro de 2005 para disputar o Mundial. Estava jogando no Fortaleza, estava muito bem no Campeonato Brasileiro, Fortaleza muito bem, e o São Paulo me fez esse convite. A princípio, minha esposa não concordou muito, porque como eu estava vivendo um momento muito bom no Fortaleza, e ela sabia que se eu fosse para o São Paulo ia ser reserva, né? Porque o Rogério está lá há 20 Quase anos, 20 anos. isso. Né? E tem uma belíssima história no São Paulo. Então, ela não gostou muito da ideia. Mas eu falei para ela, assim, filha, é uma oportunidade, né, de disputar um campeonato mundial e fazer crescer o meu currículo, né? E depois de muita conversa, nós aceitamos. Em 2005 eu cheguei no São Paulo e tive a oportunidade, assim, de participar daquele momento fantástico do São Paulo nesses 4 anos, né? Começou em 2005 no Paulista, né? O São Paulo foi campeão paulista de Libertadores. Eu não estava nessas 2 conquistas, mas eu cheguei para ir para o Mundial. Então, para mim foi uma satisfação muito grande defender aquele clube durante 6 anos, né? Fiquei lá 6 anos. E realmente essas conquistas, né, o Mundial e o tricampeonato brasileiro foi realmente fantástico para a minha carreira, né? E consequentemente enriqueceu o meu currículo. Bosco, agora você mora aqui na cidade de Orlando, na Flórida. De onde veio a ideia? De repente você está no Brasil, você jogando profissionalmente, aí resolveu encerrar a carreira, mas de onde veio a ideia de vir para os Estados Unidos? Como é que passou isso daí pela sua cabeça? Olha, isso é resultado de quem serve a Deus, né? A Bíblia fala que nós somos como um vento, que somos guiados, né, como um vento pelo Espírito Santo de Deus. E eu entendi que a vinda para cá foi um chamado de Deus para a minha vida e Deus falou muito claro no meu coração e eu estou aqui justamente para obedecer o chamado, né? É claro que enquanto eu jogava futebol eu planejei a minha aposentadoria, né? Eu comecei a planejar o que é que eu vou fazer, né? Eu vou mexer com o quê, mas eu sou do Nordeste e o Nordeste assim é fantástico, né? É um lugar mais visitado no Brasil e assim eu fiz muitos projetos para o Nordeste, né, no final da minha carreira, né? Eu gosto de praia, eu gosto de pegar onda e eu planejei assim detalhadamente o que eu ia fazer. Mas quando Deus me chamou para vir para cá, eu tive que abrir mão de todo esse sonho, né? Eu costumo dizer que eu deixei o meu Isaac, né, assim nas mãos do Senhor, porque eu preferia obedecer e vir para cá, né? Hoje eu entendo por que eu estou aqui. Tudo tem um motivo, né? Tudo tem um propósito e a Bíblia nos fala, né? O que eu faço hoje, Jesus fala assim, o que eu faço hoje você não entende, vai entender amanhã. E no início foi complicado, mas hoje eu entendo porque eu estou aqui, né? Claro que é um processo difícil da adaptação das minhas crianças, eu tenho 3 filhos, foi muito difícil a adaptação deles, mas hoje eu entendo o porquê eu estou aqui. E tem sido assim uma fase muito boa na minha vida, tem sido um momento assim muito bom. Aqui é fantástico, né? Nós que moramos aqui, aprendemos a gostar disso aqui de uma maneira maravilhosa, é um lugar tranquilo, pacato, mas
eu vim para cá realmente com um chamado, né? E eu estou aqui para obedecer o chamado de Deus na minha vida. E Bosco, como é que é? Todo jogador, acho que passa isso daí pela cabeça, né? Que você está acostumado com concentração, jogos importantes, estádio cheio, aquela vida sem final de semana, muitas vezes deixando a família para o segundo plano, porque você tem pouco tempo com a família. Mas quando vai chegando naquela retinha final, que o jogador sente assim que, bom, eu vou ter mais 1 ano, 2 anos, como é que ele administra isso daí? De repente ele fala, bom, vai ter um dia que eu não vou ter mais esse estádio cheio, vai ter um dia que ninguém mais vai me reconhecer, vai ter um dia que eu vou andar na rua e ninguém vai saber quem eu sou. Como é que o jogador administra isso daí? Olha, vai ser de cada um. Eu sempre fui uma pessoa da minha carreira que eu nunca fui de mídia, sabe? De me preocupar muito de fazer mídia, marketing, essas coisas. O jogador que gosta muito de mídia, de estar muito em programa, essas coisas, ele vai sofrer mais, né? Porque aquilo passa a ser a vida dele. Como a minha vida foi diferente, assim, eu priorizei sempre a minha família, o meu ministério, né? Que envolvesse a minha família. Então, o que eu mais queria é estar junto à minha família. Né? Como você falou, você abre mão da sua família, deixa até em segundo plano, mas como eu projetei isso, eu tinha essa preferência de família, do meu ministério, então eu acabei não sofrendo muito. Mesmo porque quando eu vim para cá, eu ainda pensava em jogar 2 anos. Ah, você veio para cá ainda eu querendo continuar a sua atividade profissional. Exatamente. Tanto é que eu distribuí o meu currículo aqui nos Estados Unidos, eu queria fazer ainda 2 temporadas por aqui. Desculpa, Bruno, mas com quantos anos você parou de jogar no Brasil? 36 anos. 36. Daria para jogar, pelo menos uns 4 anos. Isso. Mas assim, eu projetei para jogar até aos 38. Assim, até os 38, como eu fui sempre um jogador que me cuidei, eu não bebia, eu não perdia a noite, eu sempre fiz dieta, treinava muito. Então, para você jogar em alto nível, até 38, dá para ir. De 38 para lá, você vai administrando. Você não vai ter mais aquele alto nível. Então, eu projetei toda a minha carreira para jogar até os 38. Mas acabou meu contrato no São Paulo em 30 de janeiro de 2011. 30 de junho eu já estava aqui. No dia que acabou meu contrato lá, eu já estava aqui nos Estados Unidos. E eu vim assim realmente para descansar. Eu estava vindo de uma cirurgia no joelho. Então, eu precisava de um tempo de descanso. Porque na época que eu machuquei o joelho e fiz a cirurgia, foi na época de férias. Então, eu não tive férias naquele ano. E eu queria realmente 15 dias, né, no máximo, descansar, né, e projetar aí a carreira. Só que não apareceu nada. Né? Assim, Deus fechou as portas de uma maneira que nem os clubes que eu tenho uma história muito boa no Brasil, esses clubes não quiseram me contratar. Então, eu queria jogar mais 2 anos, mas infelizmente não deu. E aí, você chegou aqui em Orlando, de repente, bom, não vou jogar mais, não apareceu nada. Aí, como é que qual foi o outro passo? Você falou, bom, vou procurar algo relacionado com futebol, o que eu vou fazer? Assim, a princípio você vem aqui aproveitar a Disney, né? Você vem com as suas crianças, aproveitamos muito aqui. E eu vi a possibilidade de continuar trabalhando no futebol, né? Sem ser o atleta, mas sem ser um coach, né? E foi aí que contratei um advogado e a gente viu a possibilidade de ter um visto, né? Para poder trabalhar. E nós conseguimos o visto e eu passei a atuar mesmo no futebol aqui, mas como coach. Né, coach e treinador, Isso, né? Treinador, assistente. E treinando a garotada, menino de 10 a 18 anos. Né? No time aqui de Orlando mesmo? Isso, no início foi no Santos USA. Né? Era uma franquia que o Santos tinha aqui em Orlando. Não tem mais, acho que só tem uma mais em Miami agora. E eu fiquei um tempo lá, acho que fiquei 8 meses, né, trabalhando, não gostei, é legal, uma experiência boa, não é? Mas agora dei uma parada, né, e estou replanejando aí o que vai acontecer daqui para frente. E o futebol aqui nos Estados Unidos, como é que você vê, Bosco? Muita gente fala, já tentaram muitas vezes, não deu certo, o Pelé veio aqui na época, 40 anos atrás, o Cosmos, depois vieram outros jogadores, mas o povo americano não gosta do futebol, do soccer, né? Não gosta de futebol, prefere futebol americano. Mas a gente está vendo aqui, principalmente no futebol feminino, né? E a seleção principal americana está melhorando ano a ano. Você vê uma perspectiva boa para o futebol aqui nos Estados Unidos? Vejo um mercado muito produtivo e grande aqui nos Estados Unidos.
Em alguns estados aqui o futebol já é realidade, né? Você vai ter o Red Bull, né, lá em Nova York, você vai ter o Los Angeles, o Galaxy lá em Los Angeles, você vai ver o Galaxy foi o que jogou o Beckham. Isso. Tem 2 brasileiros lá que jogaram no São Paulo também, o Juninho, que é o volante, e o zagueiro Leonardo. E já é uma realidade. Você vê lá, dá 20, 30 mil pessoas. Público que às vezes no Brasil não dá. Não dá. Exatamente isso. Então, o mercado aqui é muito bom e aqui tem uma vantagem muito grande que é a parte de organização. Né? No Brasil tem, é lógico, o talento, né? Mas infelizmente às vezes é um pouco desorganizado, né? Do seu planejamento de jogos, de datas, né? Tem clube que joga 2 vezes por semana, mas tem... Enfim, é uma confusão em relação à data no Brasil. Sai ano, entra ano e não consegue resolver essa situação. E todos os clubes reclamam porque está sobrecarregado, enfim. Calendário é um problema. É um problema. Só que aqui tem uma organização e tem um apoio muito grande. Não é qualquer clube que tem aqui, você vai ter uma marca esportiva grande que vai patrocinar, você vai ver 3, 4, 6 empresas querendo colocar patrocínio na camisa. Então aqui há um incentivo muito grande e a tendência é crescer. E o time aqui tem dono, né? Exatamente, ele é o dono. Tem um acionista majoritário que fala, exatamente. Eu sou o dono do time. Não tem aquela, é presidente, tem o conselho, ele é o dono do time. Coisa que no Brasil não tem ainda, né? Pode ser que um dia possa acontecer e talvez seja a solução, né, para que o futebol do Brasil seja realmente o melhor do mundo, né, em termos de campeonato. Né? O campeonato brasileiro hoje está entre os 5 melhores, né, mas o Brasil não pode perder, por exemplo, para uma Espanha, para um campeonato inglês, não pode. Lógico, né, pela qualidade que tem os jogadores, pela maneira que joga o jogador brasileiro, tem que ser realmente o melhor campeonato do mundo. Né, de pessoas que jogam na Europa querer jogar no Brasil. Hoje é o contrário, o jogador do Brasil quer jogar na Europa, entendeu? Mas aqui o mercado americano, ele me surpreendeu, né? Agora é outro tipo de jogo, né? O jogador brasileiro que vem para cá, dificilmente ele vai se adaptar. Nós tivemos aqui o exemplo do Juninho Pernambucano, né? Que foi para o Red Bull de Nova York, né? Acho que passou 5 ou 6 meses lá, não se adaptou, veio embora. Né? Mas por que você disse adaptar? É o esquema tático, técnico diferente, outra coisa, treinamento? É treinador. Né? Aqui o americano ele é muito atleta, ele é muito atlético. O americano ele foi feito para ser atleta. Né? Então você coloca ele para treinar de meio-dia às 3, ele vai treinar de meio-dia às 3 da maneira que você pedir. Então ele é, né? Então, mas não tem a qualidade técnica que o brasileiro tem. Não tem habilidade. Não tem habilidade, mas ele tem a determinação. E isso para o treinador às vezes é mais importante do que você ter a técnica. Né? Então e a disciplina também. E a disciplina, exatamente, a disciplina. Então, eu assim, um pouco tempo que eu tive aqui, trabalhei aqui durante 6 meses aqui no Orlando City e vi isso. Né, jogadores muito atletas, muito fortes. Né, e chegaram 2 brasileiros aqui para fazer um teste e não ficaram. 2 jogadores brasileiros não foram aprovados? Não foram aprovados. Por quê? É muita força. E os brasileiros queriam ser técnicos, mas a força engolia. Então, é um campeonato forte, né, que pode se tornar aí um dos 7 melhores do mundo. E a parte do futebol feminino, Bosco? A gente vê, a seleção feminina americana apresenta excelentes resultados aí, tanto em jogos oficiais, em Jogos Olímpicos. Por que o futebol aqui, o feminino, ele evoluiu mais rápido que o masculino? É interessante, porque se você colocar 2 equipes hoje da mesma idade, 17 anos, por exemplo, de menino e menina, as meninas vão ganhar fácil. As meninas realmente têm uma qualidade muito grande. Elas têm a coordenação, coisa que o americano ele vai ter que aprender. Né? Nós trabalhamos ali, quando eu trabalhava no Santos USA, a gente tinha uma equipe de 12 anos. Os meninos começaram desde os 10 anos. Os meninos foram evoluindo e parece brasileiro jogando. Entendeu? Dá para você fazer esse tipo de trabalho ainda com a molecada. Né? Então, eu acho que a paixão do futebol veio primeiro das meninas. Então, elas começaram a gostar mais do futebol, a procurar o futebol desde cedo e aprenderam, né, no decorrer dos anos. Porque você tem um dom, lógico, mas você consegue adquirir a qualidade, né, fazendo um trabalho técnico. Você consegue dar um passe melhor, você consegue aprender a dar um drible. Então, as meninas, eu acho que começaram mais cedo. E os meninos estão se despertando agora. Né? O futebol
ganhou uma importância tão grande aqui nos Estados Unidos que os meninos estão começando desde cedo. Então você vê aí nesses clubes aí, está cheio de meninos de 5, 6 anos começando a jogar, claro, de uma maneira recreativa, não vai competir ainda, mas já está dando os primeiros passos. No Brasil, por exemplo, quando eu nasci, quando você nasceu, o meu pai me deu uma bola. Né? Aqui o pai vai dar uma bola de beisebol, uma luva de beisebol, uma bola de futebol americano, entendeu? Basquete. Mas quem sabe pode mudar isso. E os pais que estão gostando de futebol acabam dando a bola de futebol para os meninos começam a evoluir. O Pelé falou isso daí alguns anos atrás, que na passagem dele pelo New York Cosmos, lá na década de 70, ele achava que, exatamente isso que você falou, o grande problema do americano, ele precisaria de uma geração para pegar essa coordenação da bola com o pé. Pé, bola, cabeça. Isso. Ele precisaria de uma geração, que ele já tem essa coordenação no basquete com a mão, já tem no beisebol, já tem no futebol americano segurando a bola. Mas o Pelé achava que o grande problema é pegar a coordenação do cérebro com o pé e a bola. Exatamente isso. Mas começando de cedo, né, com 8 a 10 anos, dá para você fazer o menino ter uma habilidade fora de sério aqui nos Estados Unidos, porque eles têm a disciplina. O que você mandar fazer, ele faz. Né? E isso é importante. Eles não questionam. Se eles confiam em você, olha, faz isso, eles fazem. E eles querem aprender. Então isso é importante. E o profissionalismo, o futebol aqui é conhecido como soccer, né? Profissionalismo no soccer aqui, ele é igual ao do basquete, do beisebol, a mesma coisa? Os times contratam os profissionais, são empregados do clube, têm horários? Olha, não sei, talvez da MLS, que é como se fosse a primeira divisão no Brasil, talvez isso seja assim. Mas como eu estava aqui no time que disputa o ESL, que é como se fosse a segunda divisão, aqui não tem primeira e segunda divisão, vai ter a liga, a mais importante, que é a MLS, e vai ter o ESL, que é a segunda liga mais importante aqui. E é claro que você jogando na MLS, que é o objetivo do Orlando City, né, entrar na MLS, aí você vai ter uma coisa mais profissional, o jogador que vai só fazer futebol, não vai precisar fazer outra coisa para juntar, para pegar dinheiro, para juntar com o salário que ele tem jogando, né, para poder sobreviver. Por exemplo, aqui no Orlando City nós temos alguns jogadores que precisam fazer aula particular, né, para complementar o salário. Este é um salário bom, se comparando a nível dos Estados Unidos. Né? Claro que com o Brasil é pouquíssimo se comparando com o Brasil, mas é um bom salário. Mas mesmo assim eles precisam fazer camps, precisam fazer aulas particulares para poder, né, ter o sustento. E assim, por exemplo, aqui eu tive a experiência de estar aqui 6 meses, eu vi jogador tendo que encher bola, ter que carregar trave de um lado para o outro. Cuidar das suas coisas. Cuidar das coisas, entendeu? No Brasil não, no Brasil você não faz nada. Né? Tem um mordomo, roupeiro. Você tem tudo. Né? Por exemplo, lá no São Paulo, por exemplo, você tinha a melancia sem caroço. Você nem tirava o caroço da melancia, então era uma coisa bem profissional. Né? Mas é claro que aqui está começando, né? O Orlando City é uma equipe nova, né? Tem um time muito forte. Né? O time do Orlando City é forte, mas para chegar realmente ao nível profissional, né, ainda falta uma caminhada que tem potencial para isso. Como é que é o campeonato aqui? Você estava falando como se fosse a primeira divisão, a segunda. Como é que é o campeonato de primeira divisão, vamos supor, do futebol aqui, do soccer nos Estados Unidos? Olha, a MLS é fortíssimo, porque ele vai ter um apoio muito grande dos patrocinadores e vai ter uma visibilidade maior, com certeza. Né? A USL também tem um apoio, mas não é tanto quanto a MLS. A MLS realmente é um sonho, né? Porque você vai juntar uma qualidade profissional e vai ter uma estrutura para poder trabalhar. Então, realmente é um sonho você trabalhar na MLS. O projeto do Orlando City é chegar na MLS, né? Com a entrada do brasileiro agora com o Flávio, né? Ele tem esse objetivo de entrar na MLS. É um outro nível. Né, realmente é outro nível. Não que a USL não seja também um nível bom, mas o sonho, o patamar realmente seria a MLS. Né? Então, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu projetei jogar na MLS, né, porque é um campeonato visto e que tem um apoio e que tem uma estrutura fantástica para dar para o atleta fazer o seu melhor. Quantos times mais ou menos tem na MLS? Na primeira divisão? São 19. Se eu não estou enganado, são 19 e parece que eles estão fechando agora um time, eu acho que é o
o New York Yankees, junto com o Manchester United da Inglaterra, estão fazendo um time para colocar mais um time, né? Então eu ouvi falar nessa situação de um time de beisebol juntar com o time do Manchester, da Inglaterra, para poder fazer um time da MLS, lá em Nova York. E é uma coisa que eu acho que o empresário, né, todo investidor está crescendo o olho, como se fala para eles, pelo seguinte: se a gente fizer uma continha simples aí, se o soccer aqui abocanhar 20% da verba do futebol americano, do basquetebol, isso daí é mais do que campeonato espanhol, inglês, brasileiro. Quer dizer, vai se tornar um negócio que o americano vai lá na Espanha contratar jogador da Espanha, vai no Brasil contratar brasileiro. Exatamente. Porque o esporte aqui tem um apelo muito forte e os valores envolvidos. Eu estava lendo, tem jogador de futebol americano, quarterback, né, aquele que fica atrás e lança, contrato de 5 anos, gente, 5 anos de contrato do camarada, fora publicidade, 100 milhões de dólares por 5 anos de contrato de um jogador, quarterback. Lógico, craque, gênio, cara um dos melhores do mundo, mas você vê, são números que, se você fala, de repente, se o soccer aqui começar a pegar 10, 20% desse valor, fica fácil contratar jogador em qualquer lugar do mundo. Aqui tem uma transparência muito grande, né? Por exemplo, você pode saber quanto ganha cada jogador da MLS, porque no site da MLS vai ter quanto ganha cada jogador. É aberto ao público? É aberto ao público, né? Por exemplo, o Beckham, ele ganhava de salário 3 milhões e pouco por ano. Aí você vai variar, vai ter jogador da mesma equipe que vai ganhar 300 por ano, vai ter outro que vai ganhar 2, vai ganhar 1 milhão, né? Depende muito, né? Se comparado com o Brasil, é pouco, né? O Brasil, né, apesar de tudo, é um país que paga muito bem, né, em relação a salário. Não se compara com a Europa, claro, a Europa paga muito mais, mas se comparado com o mercado americano, né, é bem maior. Só que aqui você tem um custo de vida menor, você tem uma qualidade de vida melhor. Acesso às coisas. Né? Então, às vezes, é preferível você ganhar menos, né, e ter tudo isso aqui que os Estados Unidos oferece. Então, é isso que eu agora queria entrar exatamente nesse ponto, a próxima pergunta. Para quem está nos assistindo, atletas profissionais, ou quem está tentando uma carreira profissional, qual é o conselho que você daria para esse rapaz, ou que começou agora, que tem pouco tempo de carreira? Vale a pena ele arriscar, de repente, vir para os Estados Unidos para tentar alguma coisa aqui? O que está começando agora, não. Não, porque no Brasil ele pode ter uma projeção maior e pode ter um retorno financeiro melhor, se ele conseguir um grande clube. Mas assim, tem que ver qual é a sua prioridade, né? Se a prioridade é crescer profissionalmente ou se ele quer ter dinheiro, né? Tem que ver qual é a prioridade desse jogador. Mas se o jogador vem aqui com o intuito, não estou preocupado com dinheiro, eu quero mesmo ir conhecer os Estados Unidos, eu quero jogar nos Estados Unidos, é um excelente lugar, né? Você não vai ser muito bem remunerado porque você não é conhecido. E aqui, por exemplo, não vão conhecer muitos jogadores do Brasil. Claro, vai conhecer o Neymar, vai conhecer o Kaká. São jogadores que estão em evidência há muito tempo. Inclusive o nome do Kaká surgiu agora aí na internet. Isso, vindo aqui para o Orlando City. Isso, é o sonho do Flávio, que é um amigo particular do Kaká, né? Uhum. Mas o Kaká tem esse projeto de jogar nos Estados Unidos daqui a 2 anos. Não é isso? Ele fala abertamente na imprensa. Agora, se o jogador vem para cá com a intenção de, eu quero conhecer o mercado americano, não importa, ok, venha. Né? É um bom lugar, você vai crescer. Né? Como eu estava falando, aqui ninguém conhece a gente. O americano ele não conhece, vai conhecer os jogadores que estão em evidência no Brasil, e não são todos. Por exemplo, o Rogério Ceni, que é o maior goleiro artilheiro do mundo, um cara conhecido, né, talvez no mundo todo, mas aqui poucas pessoas conhecem o Rogério. Né? Porque aqui realmente o futebol, o soccer... tem pouca repercussão. Exatamente. Aí, né? Mas no Brasil ele vai ter mais chance de poder ir para a Europa, de poder ter uma condição melhor financeiramente. Né? Assim, para você vir para cá, você tem que vir ou já com a vida definida, né? Como o Juninho Pernambucano veio. Né? Juninho Pernambucano veio para encerrar a carreira. Veio para encerrar a carreira. Né? Aí tudo bem. O Kaká, como tem esse sonho de vir para cá, de jogar também para aproveitar o lugar, não vai ser nem para o lado financeiro, porque, né, não vai precisar mais disso. Vai vir para cá escolher porque ele quer esse mercado, ele quer experimentar, ele quer conhecer e morar num lugar como esse. Né? Mas para o jogador que está começando agora, né, vindo para cá, na minha opinião, não vai ser bom. Ele tem que tentar ainda no Brasil,
né? Porque no Brasil a carreira, ele consegue, não vai ser mais fácil, mas vai ter mais chance. Bosco, aqui nos Estados Unidos, o brasileiro vem para cá, muitos gostam, outros não gostam, mas nesses anos que você está aqui, o que você sentiu mais falta do Brasil? O que você mais gostou daqui? O que você sentiu mais falta do Brasil? Como é que é a adaptação, vamos até esquecer um pouquinho do futebol, do brasileiro na América? Olha, o que eu sinto mais falta do Brasil é realmente a minha família, né? Eu sempre fui um cara assim, muito família, e eu tenho assim um apego muito grande aos meus irmãos, ao meu pai, à minha mãe. Então isso é que faz falta, muita falta. Assim, mas do Brasil, assim, eu não vou sentir muita falta não, sabe? Porque o Brasil vive um momento muito bom financeiramente, mas o brasileiro não aproveita esse momento bom que o Brasil vive. Né? O Brasil hoje é um país que é rico. O Brasil é um país rico, mas rico para alguns. Exato. A distribuição é complicada. É complicada. Você paga impostos absurdos, tem que pagar imposto, ok, não tem problema em relação a isso. Mas que a gente aproveite os impostos que nós estamos pagando, com boas estradas. É isso que o brasileiro vem para cá e nota a diferença de cara, né? Exatamente. Todo mundo fala isso. Aqui o imposto também é alto, não é barato não. Mas você aproveita. Pô, eu tenho escola, eu tenho segurança, eu tenho estrada, eu tenho qualidade de vida. Exatamente. Eu pago imposto alto aqui, mas eu pago feliz. Porque eu vou ter boa estrada. No Brasil, eu dirigia o meu carro, eu não dirigia o meu carro olhando para o carro da frente. Eu olhava para o chão, para desviar do buraco. Aqui não, aqui você pode andar tendo a vista, você observa tudo ao redor, não vai ter buraco. E a segurança é fantástica, né? Segurança fantástica. Então você está pagando o imposto, você está aproveitando o colégio, sabe? Então, enfim, não sinto muita falta do Brasil. Claro que eu sou do Nordeste, aquele lugar legal e tal, mas... E da comida? Na comida também não. Também adaptou bem? Me adaptei bem, eu nunca tive problema com comida, mesmo porque a minha carreira toda foi sempre me cuidando na alimentação, comendo muita salada, aqui também tem muita salada, comendo muito grelhado, aqui também tem grelhado, então na comida eu não sentia muita falta. Mesmo se a pessoa vir para cá e sentir falta, nós temos aqui vários restaurantes brasileiros que oferecem uma comida boa para você matar a saudade do país, né? E Bosco, você é um exemplo como carreira, como ser humano, como homem, como pai, como profissional. Qual o conselho que você dá às vezes para essa moçada aí, que hoje em dia a gente nota que às vezes fica meio deslumbrado, né? Pega um caso pontual, o caso do Neymar, pega o caso do Lucas. Eu vou ser jogador que eu quero ganhar tantos milhões, esquece todo o resto. Qual o conselho que você dá para esse rapaz que está hoje começando, esse garoto que está começando, que está procurando um clube? Olha, se esse jovem que está começando hoje o futebol, ele entrar pensando em ganhar dinheiro, ele está começando errado. Porque poucas pessoas sabem que no Brasil somente 6% dos jogadores federados, eles ganham acima de, acho que, 5 salários mínimos. Só 6%. Só 6%. O resto ganha até 5 salários mínimos. 94% ganha menos de 5 salários mínimos. Exatamente. Então, se pensar em ganhar dinheiro, começou mal. Mas, assim, as pessoas quando olham hoje para o Neymar, olham para o Lucas, não sabem o que aconteceu lá atrás. Eles tiveram muita dificuldade para chegar onde eles estão hoje. Eles talvez não tiveram dinheiro de passagem, talvez não tiveram o apoio da família. Eu não tive apoio da minha família. Só a única pessoa que me apoiou foi o meu pai. A minha mãe queria que eu fosse militar, eu não tive apoio da minha família. Mas com a ajuda do meu pai e da minha perseverança, e é claro que com o propósito de Deus, eu consegui vencer, né? Mas foi muito difícil. O atleta que não for perseverante, ele não chega. O Edmundo contou a história dele, que ele dormia na casa da avó, numa esteira. Não tinha dinheiro nem para o ônibus para ir treinar no Vasco. Exatamente. Então tem que contar com a ajuda do avô, dos vizinhos. E tem muitas pessoas que têm mais qualidade do que esses jogadores, mas eles param no meio do caminho. Porque eles não conseguem passar por esse sofrimento no início. Porque todo mundo lembra do que deu certo, né? Exatamente. Mas, de repente, um deu certo, 10 ficaram para trás, ninguém lembra desses 10. Ninguém lembra. Né? Então, assim, o meu conselho é que persista, continue, porque todos os jogadores, é claro, com exceção de alguns que já veio de família rica e que teve o apoio total, mas a maioria esmagadora tiveram muita dificuldade no início e venceram. E eles podem bater no peito e falar assim, eu consegui, porque partiu de mim. Eu passei por cima de todos os obstáculos e consegui vencer. E quando eles chegam no lugar de destaque, talvez
o dinheiro não faz muita diferença, mas ele fez um legado, ele fez fã. Então isso é mais importante para um atleta do que propriamente o dinheiro. Bosco, o nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme conversar com você, recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E queria te abrir para as considerações finais, que o programa está sendo exibido no Brasil e nos Estados Unidos também, satélite pelo país inteiro. Então, por favor, fique à vontade, eu gostaria de colocar à sua disposição. Que legal, eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu estou há 2 anos sem participar de programa, sempre gostei porque você acaba tendo sua opinião, né, e falar para as pessoas. Mas enfim, eu gosto de falar assim para as pessoas que estão começando agora. É sempre difícil o início, mas não importa da maneira que você começa. Né? A Bíblia nos fala que o mais importante é como você termina. Você às vezes vai começar campegando, caindo pelos pedaços, mas lá no final você vai conseguir uma história maravilhosa. Então isso é que importa. Né? Dificuldades vão aparecer, mas para os jovens que pretendem ter um futuro como atleta, seja persistente. Coloque diante de Deus os seus sonhos, porque os sonhos que nós temos é Deus mesmo que coloca. E se Ele coloca, Ele mesmo que realizar, porque dele é o querer e o efetuar. Então, há 2 lugares bons para você criar os seus filhos, falando agora para os pais. Em primeiro lugar, a igreja. Em segundo lugar, o esporte. Você colocando seus filhos nesses 2 lugares, ele não vai ter tempo de se envolver com as besteiras do mundo. Muito obrigado. Bosco, muito obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter recebido. Eu que agradeço. E você já sabe, de segunda a sexta-feira, final de noite, 00:30, nosso ponto de encontro, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.